Amém, irmãos? Mais uma vez, fiquei na responsabilidade de trazer a palavra. Os irmãos sabem que estar aqui na frente não é nada fácil, mas sempre que fazia um bom tempo e que eu sempre pedia a Deus para que Ele pudesse me usar cada vez mais. E Ele está usando. Então sempre que você pede, pode ter certeza que Deus vai lhe conceder. Então se você pede para que Deus te use, Ele vai te usar. Em nome de Jesus. E eu fico muito feliz. Fico muito feliz porque os meus finais de semana estão sendo de estudo. E eu venho aprendendo muito. Venho aprendendo muito mesmo. E a gente pode sentir um pouco, mas bem pouco, acho que 1% daquilo que o nosso pastor ele sente. De estar à frente, não é nada fácil de estar à frente de um trabalho. De estar à frente, mas muitas vezes a gente se pergunta e muitas vezes até a gente acha que nós não somos capazes. Mas nós realmente não somos capazes, mas a capacidade quem dá é o Senhor. Eu lembro muito da parte em que Moisés foi escolhido para libertar o povo, tirar o povo do Egito, e quando Deus falou a Moisés pela sarça, e chamou Moisés, convidou Moisés, na verdade, para que ele era o cara que tiraria o povo do Egito, e ele começou a questionar, começou a perguntar: não, Senhor, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu sou gago. E a resposta de Deus é extraordinária. E Deus, ele sempre vai ter uma resposta para as nossas desculpas. Ele sempre vai ter uma resposta. E a resposta de Deus é: quem fez a boca do homem? Não fui eu? Então vai, se coloca na brecha, se coloca à minha disposição que eu faço o resto. E isso não só, mas eu vejo muitos aqui, os irmãos que estão se colocando na brecha, estão se colocando à disposição do Senhor nesse momento em que a igreja passa. É onde a igreja, ela vem, obrigado, irmão, se revelando de uma forma muito poderosa. Mas Deus ainda quer mais. Ele quer mais, Ele quer usar mais. Que a gente sempre tenha da nossa vida, que possamos sempre colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Amém? Queria que os irmãos abrissem. Nós iremos terminar a mensagem que começamos domingo passado. Lá em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Semana passada nós lemos Atos capítulo 27, 1 ao versículo 12. E hoje nós iremos ler do versículo 13 ao versículo 34. Amém? Todos acharam? Atos capítulo 27, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade,
começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois, ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim também, ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximo da terra. Lançaram a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fossem jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus nessa pregação, nessa mensagem. Que o Senhor me use, Deus, poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós começamos a falar semana passada dessa viagem, que Paulo foi colocado num navio, e essa viagem que saía de Jerusalém ia até a Itália, até Roma. E na semana passada, nós começamos essa jornada de fé, onde nós falamos de dias difíceis. E que a principal lição que nós temos e que nós tiramos em dias difíceis é conseguir ver os sinais de Deus deixados nesses dias difíceis. Nós precisamos entender e compreender aquilo que Deus está deixando para nós nesses dias difíceis. E nós vimos alguns erros que nós cometemos nesses dias difíceis. No tempo de dificuldades, no tempo de desespero, no tempo de medo, nós cometemos alguns erros pelo fato de muitas vezes nós perdermos a esperança. E nós falamos desses medos, que é ouvir conselhos errados. Um dos erros que nós cometemos em dias difíceis é ouvir conselhos errados. Nós vimos que na história, nos primeiros versículos, que Paulo tinha dito ao piloto, ao especialista, que seria o marinheiro do navio, e o dono do navio, e disse: não vá, que essa viagem será desastrosa. Mas, em vez desses especialistas, desse piloto e do dono do barco, em vez de ouvir um profeta de Deus, um homem de Deus, eles preferiram escutar o especialista. Disse: não, vamos embora.
E outro erro que nós cometemos em dias difíceis é seguir a multidão. Né? A palavra também, o versículo nos fala que esse barco tinha mais de 200 pessoas. E nós comentamos também semana passada que muitas vezes em dias difíceis nós escolhemos ir com a multidão em vez de irmos pela palavra de Deus. Muitas vezes a multidão nos fala, vamos que aqui vai ser melhor. E pelo fato de a gente estar tão desesperado e que a gente acha que vê uma solução, a gente acaba indo com a multidão. E outra coisa, e outro erro que nós cometemos é olhar para as circunstâncias momentâneas, de momentos. Naquele tempo, naquele dia, o vento estava um dia muito bonito. Não tinha vento, e eles acharam que nada daquilo que Paulo estava falando, não vai acontecer. E aí a gente viu, a partir desse versículo, que a partir do versículo 13, ele fala que o vento soprava suavemente. E a gente precisa ter muito cuidado quando o vento está soprando suavemente. A gente acha que, e é engraçado, que eles tinham passado por uma tempestade muito grande. Eles tinham passado por antes de chegar a Bons Portos, eles tinham passado por uma tempestade muito forte, de ondas muito grandes, de ventos muito fortes. E eles não conseguiram, devido às grandes dificuldades, eles conseguiram chegar a um lugar seguro. Deus conduziu essas pessoas a chegarem no lugar seguro. Mas eles não viram, apesar de tudo isso, de todas as dificuldades, eles não viram os sinais que Deus tinha deixado. E eles esqueceram e o profeta disse, não vá. E aí, viram que o vento estava soprando suavemente, e aí resolveram partir para a Itália. E nós vimos que essa decisão ela foi muito desastrosa. E nós iremos falar essa noite, nosso tema dessa noite é deixando os bons portos. Nas dificuldades, nós devemos tirar algumas lições. Se você estiver passando por alguma coisa, se você estiver passando por uma situação difícil, se você estiver passando por uma tempestade, ponha isso na sua cabeça. Pode ter certeza que ela vai ter um fim. Deus vai mostrar um fim. E a mensagem e algumas lições que nós conseguimos tirar, deixando os bons portos, é a primeira delas, que nós iremos, na verdade seria a segunda, né? Que a primeira foi a lição da semana passada, que que nós precisamos aprender as coisas que Deus nos deixa, os sinais de Deus. E hoje essa lição, continuando a nossa mensagem, acredite que Deus sabe o que é o melhor. Acredite, Deus sempre vai saber o que é o melhor para as nossas vidas. Quando nós entramos, já parou para pensar? Que quando nós entramos em dificuldades, quando nós passamos por situações difíceis, as nossas famílias, quando passam por situações difíceis, nós achamos, e nós sempre temos uma decisão que a gente acha que é a melhor. A gente sempre tem uma decisão, não, vamos seguir dessa forma que é o melhor caminho. Pode deixar que eu vou sair desse problema sozinho. Não se intrometa. E aí, muitas vezes, Deus nos permite passarmos por essas situações, nos permite até, Ele nos permite entrar nessas tempestades para nos mostrar
que nem sempre aquilo que nós achamos que é o certo é o certo. Quem entrou nessa tempestade foi os próprios homens. E muitas vezes, as tempestades que nós estamos vivendo, foi nós mesmos que decidimos entrar nela. Muitas vezes, Deus fala, não faz. Muitas vezes, Deus fala, não vai. Mas, por achar que a gente sabe de alguma coisa, por achar que a gente, como pai, por achar que eu sei o que é o melhor para a minha família, e muitas vezes Deus permite que isso aconteça para que a gente quebre a cara. Para que a gente reconheça que só Ele é Deus, e Ele é soberano. No versículo 12, né, que a gente leu semana passada, eles falaram que não é bom passar o inverno aqui. Vamos ler? Diz assim, olha o que Paulo tinha dito, não vai. Aí o povo disse, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Eles falaram que não era bom passar o inverno ali. Eles decidiram. E Deus disse, é melhor vocês passarem o inverno aqui. Sabe por quê? Porque a gente sempre acha que Creta é o melhor lugar. A gente sempre acha que o outro, a casa do vizinho, é bem melhor. Às vezes a gente acha que a vida do nosso irmão é bem melhor. E a gente também acha que a minha decisão é melhor do que a de Deus. Eles queriam chegar em Creta de todas as formas. Porque Creta era um bom lugar para eles passarem o inverno. Eu acredito que seria um lugar mais confortável. Um lugar mais agradável. Eu acho que onde tinha ambientes mais aconchegantes para passar o inverno. Eles decidiram o lugar mais seguro para eles. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema que nós passamos, mesmo em dias difíceis, a insatisfação. Nós somos muito insatisfeitos. E é a insatisfação desse povo, essa insatisfação levou eles a um desastre. E muitas vezes as nossas insatisfações podem nos levar a um desastre. Muitas vezes nos leva a tomar decisões erradas. A insatisfação muitas vezes nos leva a tomar decisões erradas. Este emprego não é bom. Cara, pediu tanto a Deus por um emprego. Cara, jejuou, pediu para que a igreja jejuasse, orasse, Senhor, manda um emprego para mim. Aí Deus pega, abre uma porta de emprego, o cara começa a trabalhar e diz, esse emprego não é bom não. Trabalhar 8 horas por dia. Tem que pegar ônibus. O chefe é chato. Casamento bom mesmo é de fulano. Que não tem que aguentar essa mulher velha chata. Olha como o marido de fulano é elegante. Olha como a esposa de Cicrano é dedicada. Essa igreja, essa igreja não é boa não. Eu vou sair. Essa igreja, os irmãos cantam demais, cantam muito alto. Essa igreja, não, os irmãos são muito fechados.
E a gente começa a achar defeito em tudo. E muitas vezes o problema sou eu. A minha insatisfação. E a gente, a gente pode perceber que as aparências enganam. Creta era bem melhor. No versículo 15, que aí eles começam a jornada, começam a sentir o peso da mão de Deus, diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. E aí quando a gente desobedece ao Senhor, quando a gente prefere seguir as minhas decisões, muitas vezes nós entramos em tempestades, muitas vezes nós entramos em situações difíceis, e nós começamos a enfrentar ondas, nós entramos no meio de uma tempestade, e a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado quando nós entramos. Nesse versículo eles falam que quando eles entraram na tempestade, o vento era muito difícil. A palavra fala que eles entregaram os pontos. Eles deixaram o navio à deriva. E tinha gente experiente lá dentro, não tinha? Tinha gente que poderia conduzir esse navio a um lugar seguro, não tinha? Mas muitas vezes é mais fácil desistir do que enfrentar. No meio da tempestade, é muito mais fácil a gente entregar os pontos. No meio da tempestade, no meio das dificuldades, é muito mais fácil desistir, não encarar o problema de frente. É engraçado que, desde que Deus está me usando através de mensagens, nessas mensagens, Deus sempre está me levando a mensagens de confiança, de fé, de esperança. E lá em casa as coisas estão ficando pior. Assim, em termos das coisas faltarem. Quanto mais eu prego, mais as coisas estão difíceis. Mas é Deus ensinando. É Deus forjando o caráter. Que para Deus é melhor forjar um caráter do que ter conforto. Para Deus é melhor você ter o seu caráter forjado, ter sua vida consagrada ao Senhor, do que ter um conforto de ter dinheiro, poder fazer o que você quiser. Para Deus é mais importante isso. Quantas vezes nós desistimos de lutar? Quantas vezes a gente deixa o barco ser levado pelos ventos? E a palavra fala no versículo 17, diz assim: levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Eles jogaram todos os recursos que eles tinham. Eles jogaram tudo fora do barco. Eles jogaram tudo aquilo que poderia salvar suas vidas. Eles jogaram tudo aquilo que poderiam salvar as nossas famílias. E a gente, muitas vezes, quando nós estamos num barco e no meio da tempestade, muitas vezes, como foi falado, a gente quer entregar os pontos e a gente joga tudo aquilo que poderia salvar a sua família, poderia salvar a minha família. Eles poderiam lutar com recursos. O navio tinha. Eles poderiam lutar. Não, ninguém vai desistir. Ninguém vai desistir aqui. Amém?
Ninguém. Nós temos todos os recursos. Nós temos tudo na mão para não desistir. Não vai ser uma tempestade que vai fazer que a gente afunde. Não vai ser uma tempestade que a gente vai fazer com que a gente desista. Não vai ser uma tempestade que vai fazer com que a gente pare. Não vai ser essa tempestade. Mas muitas vezes é mais fácil soltar as cordas e desistir. É menos esforço. E vocês lembram que Paulo tinha alertado, né? Paulo tinha alertado de toda essa viagem desastrosa. E o pior de todos, pior de tudo, no meio da tempestade, é quando a gente perde a esperança. No versículo 20 ele fala, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Perderam a esperança. Se Deus permitiu que entremos numa tempestade, precisamos usar de todas as forças aquilo que nós temos nas mãos. Porque quando a gente perde a esperança, tudo vai embora. Quando nós perdemos a esperança, tudo aquilo que nós acreditamos. Hoje de manhã, foi perguntado 2 coisas que tornariam a sua semana excepcional. 2 coisas, imagina aí, para você, o que tornaria, pensa aí em 2 coisas que tornaria a sua semana excepcional, sua semana extraordinária. Pensa em 2 coisas. Deus está resgatando a esperança. Deus está te resgatando, que não acabou. Deus está dizendo a você, não acabou não. Pensa em 2 coisas. Pensa em 2 coisas que essa semana tornaria para você uma semana extraordinária. Os irmãos hoje de manhã compartilharam. Você pode estar passando por uma tormenta muito pesada. Você pode estar, os irmãos aqui, fazia 14 dias que não olhavam, não via a luz do sol. Que não via, só pancada de todos os lados. Você pode estar passando por essa mesma situação hoje. Você pode estar, pode estar passando, pode estar 14 dias sem conseguir ver a luz do sol, sem ver a luz no final do túnel. Você pode estar dizendo que vou desistir da vida, dos filhos, do ministério, dos dons, do casamento. Perdi a esperança de tudo isso. Perdi a esperança e eu não... Você poderia ter... Não sei como você chegou nessa noite. Não sei como você chegou até aqui achando que tudo tinha acabado. Achando que não vai dar mais certo. A única coisa que eu tinha era a esperança. E agora a esperança acabou. Deus está te dizendo, desista não. Deus está dizendo nessa noite, lute, que Deus tem te dado nas tuas mãos o recurso para você sair dessa situação. Deus está te falando nessa noite, você não vai desistir. Deus está te falando, que você não vai desistir da sua família. Você não vai desistir dos seus filhos, do seu casamento. Você não vai desistir da igreja. Você não vai desistir dos seus sonhos. Deus te colocou sonhos, Deus te colocou planos. E nessa noite Deus está restaurando esses planos. Deus nessa noite está te restaurando em nome de Jesus.
Deus, como eu já falei, Deus está interessado no teu caráter. Deus está interessado na tua vida. Não leve em consideração, não questione. Muitas vezes em partes das nossas vidas, a gente questiona, eu questiono. Algum tempo atrás eu questionava muito ao Senhor, por que isso, Senhor? Por que está acontecendo? Muitas vezes eu questionei ao Senhor, por que com o pastor, Senhor? Por que com o pastor? Mas Ele me respondeu hoje. É porque Ele está interessado no nosso caráter. Ele está forjando o nosso caráter. Está forjando o caráter do pastor. É nesse tempo. É nesse tempo. E a terceira e última lição que nós devemos aprender e que eu achei extraordinário. O nosso agir determina o resultado. De como você encara a tempestade, de como você encara as dificuldades, vai determinar como vai ser resolvido esse problema. E a gente vê assim, eu estava falando com algumas pessoas, muitas vezes, principalmente o pessoal que encara uma doença dessa do câncer, e a gente vê que muitas pessoas encaram essa doença de uma forma tão extraordinária, que a gente chega para conversar com essas pessoas achando que a gente vai consolar, a gente sai consolado. E eu acho que quando nós encaramos da maneira certa, quando nós encaramos, por exemplo, essa doença, quando as pessoas encaram da maneira certa, o resultado vai ser bem melhor. Que quando nós não entregamos. E duas atitudes que nós precisamos aprender diante da tempestade. Duas atitudes diante da tempestade que nós precisamos. Nós temos duas atitudes. A primeira é a mais fácil. É desistir. É a mais fácil. Eu prefiro entregar os pontos. Como eu falei, ele fazia 14 dias no mar que eles não viam a luz do sol. No versículo 30, eles decidiram abandonar o navio. Eles decidiram abandonar o navio. E naquele mar revolto, aquele mar agitado, com certeza, essa atitude seria a morte. Com certeza seria a morte. Eu não sei quantas vezes você pensou em pular do barco. Eu não sei. Não sei quantas vezes você pensou em pular. Nós precisamos, nessa noite, tomar uma decisão diante das dificuldades. O que eu vou fazer? A nossa ação vai determinar o resultado. Eu vou pular fora da minha igreja, eu vou parar de servir ao Senhor, eu vou desistir, vou pular do barco. E a segunda atitude é persistir. No versículo 31, Paulo fala o seguinte: então Paulo disse ao centurião e soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Se ali, e muitas vezes, no tempo de tempestade, se um pula no mar, todo mundo morre. Se pulasse no mar, todo mundo ia morrer. Se você desistir da sua família, se você desistir do seu casamento, a sua família inteira será destruída. Quando desistimos de lutar, muitas pessoas são afetadas. Nós precisamos entender que a nossa ação aqui pode determinar um resultado catastrófico.
Aquilo que você decide hoje pode causar futuramente algo catastrófico, algo desastroso. Em outras palavras, Deus está te falando, fica no barco, meu irmão. Fica no barco. Estamos todo mundo junto. Vamos desistir não. Fica no navio, não pula não. Paulo ainda fala que quando nós estamos fracos, nós precisamos se alimentar. Fazia muitos dias que ninguém comia. E Paulo está falando nessa noite, para que a gente, Paulo não, Senhor, que a gente não desista, que a gente fique no barco, que a gente se alimente disso aqui, ó, da palavra do Senhor. E nunca esqueça que Deus sabe e sempre terá o melhor para a nossa vida. Sempre. E eu quero terminar te animando para não entregar os pontos. Muitas vezes eu tentei entregar os pontos. Muitas vezes eu tentei pular do barco. Sair da igreja. Passei um momento em que eu achava que essa igreja não era ideal. Por um tempo eu achava que essa igreja, que eu não estava mais à vontade aqui na igreja. E pensei em pular do barco. Mas Deus disse, meu filho, pula não. Fica no barco. Deus está te falando, não pula não. Você pode causar algo catastrófico. Deus está te falando, te anima. Volta à esperança. Eu queria convidar os irmãos, os grupos de louvor, pudesse estar aqui, porque eles vão cantar um louvor. Eu queria, e depois desse louvor nós iremos orar. Eu queria que os irmãos ficassem em pé, vamos descansar um pouco as cadeiras. Quem Cristo fez.
Vamos orar. Vamos orar. A esperança não acabou. Deus está te falando nessa noite que não acabou não, meu irmão. Que não acabou. Que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós, e ninguém vai pular desse barco em nome de Jesus. Ninguém vai pular desse barco. Deus tem algo extraordinário para você, meu irmão. Deus, os sonhos de Deus, Deus tem algo maravilhoso. Essa semana será uma semana diferente da tua vida. Essa semana será uma semana diferente. Não deixe os ventos contrários te abalarem. Não deixe que as ondas possam te derrubar. Mas coloque diante do Senhor a tua esperança. Que possamos persistir. Que possamos persistir, mesmo que as coisas estejam difíceis. Mas em nome de Jesus, Deus sempre vai nos levar para um lugar bom. Deus sempre vai lugar, e Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor aquilo que está te afligindo. Coloca diante do Senhor aquilo que precisa ser resolvido nessa semana. Coloca diante do Senhor aquele problema, aquela dificuldade que você não tem como resolver. Essa semana será uma semana de milagres. Nós cremos que o milagre chegará do nosso pastor. Nós cremos, como foi profetizado nessa manhã, ele não vai fazer quimioterapia. Porque a glória não vai ser nada médico. Que a glória vai ser exclusiva do Senhor. Que a glória vai ser exclusiva do Senhor. E nós cremos, Santo Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no Deus. Nós cremos no Deus grandioso. Ó Santo Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui, Santo Deus, dentro do teu barco. Ó Deus, os tempos tão difíceis, Santo Deus. A tempestade está muito forte. As ondas estão muito fortes, Deus. E nessa noite, Santo Deus, teu povo, Santo Deus, clama pela tua misericórdia. Teu povo clama, Santo Deus, pelo teu socorro. Ó Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, com tua unção. Vem com teu poder. Vem curando, Santo Deus. Vem curando, Deus. Aqueles que têm alguma enfermidade, coloca a sua mão aonde estiver. Ó Deus, em nome de Jesus. Cura, Santo Deus. Cura, Deus. Ó Deus, está muitos de nós, Santo Deus, estamos com essa enfermidade faz muitos anos. E nós cremos, Santo Deus, que o Senhor pode fazer algo extraordinário nessa noite.
Nós cremos, Santo Deus, que o Senhor pode operar um milagre, Santo Deus. E nós também, Senhor, te pedimos pela vida do nosso pastor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitá-lo nesse momento, Santo Deus. E arranca todo o câncer, Deus. Arranca todo o câncer. Arranca toda a dor. Arranca toda a enfermidade, Deus, em nome de Jesus. Oh Deus amado, todo-poderoso. Oh Santo Deus. Oh Deus amado, traz uma cura, Deus. Cura, Santo Deus, em nome de Jesus. Que teu filho sinta nesse momento o teu refrigério, o teu fogo, Santo Deus. Oh Santo Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, pela semana de todos nós. Será uma semana diferente, Deus, em nome de Jesus. Muitos de nós, Santo Deus, nós temos algumas dificuldades que nós não sabemos como resolver. Mas nós aprendemos nessa noite, Deus, que nós precisamos encarar as dificuldades de frente. E nós aprendemos que desistir não é a melhor solução. E o Senhor sempre vai ter um escape. O Senhor sempre vai ter uma saída, Santo Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, muito, mas muito obrigado por essa rica oportunidade, Deus. Oh Deus, muito, mas muito obrigado pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus.